Olá, aqui é a Keila e aqui a gente vai dar sequência à nossa minissérie sobre conceitos de topografia. A gente tem aqui no canal, eu posso até deixar aqui na descrição do vídeo, se você ainda não viu, a gente tem vídeos que ensinam a desenhar elas no AutoCAD e também dentro do Revit, que é bem bacana. A gente pode usar esse software também para fazer todo o projeto de modificação, não somente sua arquitetura, não somente sua estrutura, as instalações prediais também, mas não somente a parte prática em que a gente desenha e modela. É interessante saber o porquê, né, que a gente está modelando desse jeito, por que a gente desenha de determinada forma, por que a gente está usando determinada ferramenta, seja física, seja digital, para representar esse determinado elemento. Então aqui a gente vai estar dando sequência na parte de conceitos básicos de topografia, em que a gente vai ver tanto a parte de medidas como também a parte de escalas, por consequência. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever, e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu trago aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Aqui a gente vai dar sequência então na parte de medidas e escalas, unidades, azimute, norte, rumos e declinação, bem como as medições por consequência. Parando para pensar, a gente tem medidas que medem uma distância em linha reta, né, que seria a medida linear, e em topografia, a topografia utiliza o método, que é a unidade do SI, do Sistema Internacional, né, SI é metros para distância linear, é a unidade de medida linear padrão. O método, na sequência, se a gente for medir a área, seria metros quadrados, para medir a superfície. E o volume também é uma medida utilizada em topografia, sendo a unidade padrão. A unidade padrão segue SI, Sistema Internacional, que seria então o metro cúbico para medir volume. Em relação à transformação de unidade, a gente tem uma proporção no Sistema Internacional, que seria uma proporção de quando a gente aumenta aqui as casinhas, a gente vai estar andando nesse sentido multiplicando por 10. Quando a gente vem aqui do quilômetro, é a unidade maior de medida, e vai em direção, decaindo em direção aos milímetros, a gente sempre vai multiplicar aqui por 10. E quando a gente vem da unidade menor, que é o milímetro, em direção centímetro, em direção decímetro, sempre a gente vai dividindo aqui por 10. Então uma relação de coloca zerinho, né, multiplica ali por 10, colocando uma casa decimal a mais, ou arranca um zerinho fora, ou anda a vírgula ali da precisão, dividindo por 10 esse determinado valor, quando a gente está indo nessa direção dessa régua. De fora isso, talvez o que o pessoal mais confunde é esses dois, mas a gente teria o km de quilômetros, o km de hectômetro, daí a gente tem aqui na sequência o decâmetro, que está aqui. Lembrar que o metro é a unidade básica para representação de medidas de comprimento do sistema SI, daí a gente tem o metro, né, que é do SI, mas decaindo do metro em direção ao milímetro, a gente teria o decímetro, centímetros e o milímetro. E aqui a gente teria as outras medidas que usa menos, né, para topografia não utilizaria tanto, principalmente esses pequenos, mas teria aqui a simbologia. Decâmetro seria DA, o hectômetro seria H, o quilômetro seria K, né, o quilo, né, K de quilo, daí o KM, né, seria Mzinho de metro, né, e o mega seria o M, né, o giga seria o G, tera seria T. Agora, se a gente fosse para as outras medidas aqui, a gente teria o deci, né, daí decímetro seria DM, né, centímetro seria CM, o mili seria M, daí MM de milímetro, né, daí M de mili e Mzinho de metro também. Daí micro a gente tem essa simbologia, né, nano seria essa outra simbologia e pico seria essa outra simbologia aqui. E a relação de grandeza de quantas casinhas a gente decairia ou ganharia, né, cresceria, em relação à unidade básica, que nesse caso da medida linear seria o metro. Né? Isso daí é porque quando a gente estava ali em 1791, a Academia de Ciências de Paris definiu o metro como sendo a unidade padrão de comprimento. A sua medida era equivalente naquela época a 1/10 de milionésimo de distância entre o Polo Norte e a linha do Equador. O objetivo disso era padronizar o sistema de medidas que variavam entre as nações e mesmo dentro dos próprios países. A França, na época, chegou a empregar mais de 250 mil unidades de pesos e medidas diferentes. Seria igual você ir na mercearia da esquina, comprar um determinado peso ou volume de determinado pacote de grãos, por exemplo, daí você atravessa a rua e vai ali comprar esse mesmo peso, esse mesmo volume, essa mesma medida na mercearia vice-versa, oposto, atravessando a rua, e ali daria um jeito diferente ali de medir, então um volumezinho, um pesozinho ali diferente, porque o jeito de medir não era padronizado, daí por isso que o pessoal tentou padronizar naquela época. E, na verdade, isso aí do Polo Norte em relação ao Equador, relativo ao jeito
jeito que você mede. Então não daria exatamente mesmo assim um valor que fosse realmente de verdade padrão. Então em 1983, ou seja, bem depois, 1983, surgiu a definição atual do método. O método seria igual à distância percorrida pela luz no vácuo durante esse período aqui em segundos, né? Aí seria então uma padronização que o pessoal escolheu para definir a distância de um metro, para que uma reguinha que medisse 1 metro fosse igual no mundo todo. Por isso que é um sistema internacional. Daí a gente tem aqui as unidades angulares, a gente utiliza o grau com seus submúltiplos, minutos e segundos. Daí o grau é a bolinha, né? O minuto é o risquinho e o segundo é os 2 risquinhos. Daí a gente teria aqui a unidade padrão, que é o sistema sexagesimal, equivale aqui, né? Um grau que é igual a 60 minutos e 1 minuto que é igual a 60 segundos. 6 vezes 6, 36, daí 1 grau é igual a 3.600 segundos. Então, na sequência, a gente tem também a relação de radianos representada nesse círculo. Então, 1 pi radiano é igual a 180 graus. E 2 pi radianos seria igual a 360 graus. 1 radiano é o ângulo central que subentende um arco de circunferência de comprimento igual ao raio da mesma. É unidade suplementar do SI para ângulos planos. Então, se a gente tem um ângulo projetado num plano cartesiano em x e y, igual ao plano, igual uma folha de papel, em que através desse centro desse círculo, a gente vai ter um determinado raio, e esse mesmo raio dessa circunferência projetada adiante, nessa circunferência plana, a gente vai ter então, nessa distância entre esses 2 raios, um determinado arco. Então, essa relação de arco, né, esse trechinho, esse pedacinho desse círculo, seria então essa relação de radiano, que a gente vai estar medindo então. E dando sequência, relembrando, a gente tem aqui o triângulo retângulo. Aquele triângulo ABC, um triângulo pitagórico. Lembrando que a gente tem aqui o teorema de Pitágoras, né? Daí a gente tem aqui a hipotenusa ao quadrado, que é igual aqui o B ao quadrado vezes esse C ao quadrado. E a soma dos lados internos de um triângulo, que é igual a 180 graus. Então, se a gente fosse considerar agora o beta que está aqui no ponto B, então o cateto oposto, né, seria sobre a hipotenusa o seno desse ângulo beta. Daí a gente teria o cosseno desse beta, que seria o cateto adjacente sobre aqui a hipotenusa, e a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente pode usar o mnemônico de escrever isso daqui como seno, cosseno, tangente. Sempre a gente pensa nessa sequência, né? Seno, cosseno, tangente. Aqui eu vou rabiscar aqui do lado. A gente tem um vídeo anterior dessa minissérie também, que se a gente fosse fazer aqui seno, cosseno e tangente de determinado ângulo. Daí podia ser beta, podia ser algum outro ângulo qualquer, que é igual. A gente repete aqui cateto oposto, né? E cateto adjacente, né? Coca. E a gente tem aqui cateto oposto e cateto adjacente. Então, tangente é igual ao coca. A gente faz em relação ao seno e cosseno, é sempre em relação à hipotenusa. Então, aqui a gente só divide e coloca aqui a hipotenusa. E aqui divide, coloca aqui a hipotenusa. Eu tô colocando hipo porque se eu colocasse só H, às vezes eu confundo com um H de altura. Então, a gente tem aqui o seno, que é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um determinado ângulo, que é igual o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, que é igual o coca, né? O cateto oposto dividido ali pelo cateto adjacente. A soma dos ângulos aqui do lado interno de um triângulo dá sempre 180, e o teorema de Pitágoras é o quadrado desse lado maior, é igual à soma desses catetos aqui, multiplicados, né, esse cateto vezes ele mesmo, e o quadrado desse outro cateto, né, somatória deles, igual a gente está vendo aqui. E na sequência, a gente tem aqui, relembrando o triângulo qualquer, a gente tem essa relação de, quando a gente tem aqui o teorema de Pitágoras, ele é igual menos 2 vezes esse lado multiplicado por esse outro lado, e o cosseno desse ângulo do ponto A. Daí essa seria uma relação do triângulo qualquer. E também o seno desse ponto aqui, a gente tem essa distância A, e em relação a esse ponto, né, dividido pelo seno desse ponto, é igual a essa distância B, que dividido pelo seno desse ponto B, é igual também a essa distância C, dividido pelo seno desse mesmo ponto C. Então, a gente teria essa relação de triângulo qualquer, que a gente utiliza também. E fora isso, eu vou mostrar daqui a pouco, eu uso essa calculadora, que é o Calc ES, ele é para Android, e eu tenho inclusive a versão paga dela. Eu paguei cerca de aproximadamente $1 para ela, e é bem baratinho, né? Você tá comprando, apesar de que existem várias gratuitas, e que
ou então você poderia usar uma calculadora física, mas aqui só explicar primeiro, as calculadoras científicas têm modo, né? Se você tiver no modo errado, você faz a conta certa, no modo errado, o resultado dá errado. Então você, por exemplo, né, testa para ver se o seno de 30 dá 1 dividido por 2, né, se dá meio. Então a gente poderia apertar o botão aqui de seno, e daí na sequência a gente digita 30 aqui no teclado e pressiona igual, e ver se dá 0,5 ou 1 sobre ali dividido por 2, que seria também 0,5. Por quê? O modo aqui, se a gente tiver no modo DEG, rad ou gra, né, DEG de graus de degree, rad de radiano e gra de grado, daí dependendo do modo você vai influenciar no resultado. Tem que estar aqui DEG, sempre tem que estar em degree, em graus. E você pode alternar também S e D, que alternam número decimal ou número fracionado. O SD, né, que está bem aqui, perto de onde você zera a calculadora. Esse aqui é o sistema ali de fração ou sistema ali fracionado. Então, para tirar a prova, abre a tua calculadora e testa, né? Antes de sair fazendo as continhas, testa se está no modo que vai funcionar, dando o resultado que você deseja. Então, eu vou abrir aqui a calculadora, só que essa calculadora que eu tenho aqui no celular, ela está espelhada também aqui na minha tela. Eu vou estar pegando ela então para mostrar. Daí eu estou aqui com a minha calculadora. Eu vou deixar aqui nesse cantinho, posso até deixar ela maior zona aqui, para que o meu já está em degree, mas dependendo, né, se eu mexer aqui, rad ou grade, grado, né, daí degree, grau ou rad ou grado, lembra que tem que estar em deg, e faz o teste, né, seno de 30 igual. Então vou pegar aqui o seno de 30 e aqui eu vou dar o igual. Daí aqui deu 0,5. Repara que tem que dar 0,5, né? 1 dividido por 2, 0,5. Se a gente mudar aqui, em vez de deg, ele tiver em rad, ou se ele tiver, aqui eu vou fazer de novo, né? Seno de 30. Daí repara que no modo rad, ele não dá 0,5. Daí vou fazer aqui de novo. Se eu pegar aqui no modo gra, eu pegar aqui o seno e colocar aqui 30. Repara que também não dá. Ele acaba dando valores bem diferentes. Na verdade, era para estar 0,5. Então, por favor, né, deixa aqui no deg e faz aqui o seno de 30 e vê se ele dá igual a 0,5 mesmo. E aqui é uma outra coisa, né? O seno, beleza, né? Eu vou fazer aqui o seno de 30 e aqui tem esse SD, né? Que se eu clicar nele, ele coloca aqui, deixa eu só chegar mais para baixo, 1 dividido por 2. Ele coloca no modo de fração. E se eu clicar de novo nesse SD, ele coloca no 0,5. Então, se a sua calculadora tem SD, ele fica alternando entre modo fracionado ou modo aqui decimal, né? Usa o modo decimal, que é o modo como a gente usa aqui no Brasil, que seria o modo principal. Então, pega e instala uma calculadora, pode ser essa daqui que é o Calc ES, ou alguma outra semelhante da sua preferência, e testa, né? Daí lembra que você tem que estar em deg, mas vê que, observa também, né, que no modo rad, no modo grado, ele muda, né, o seu resultado. E se o seu tá dando fração em vez de dar número com casas decimais, então é o SD, né, para você pegar e tá utilizando. Daí, para tirar a prova também, você pode usar o Shift, seno, e o 0,5 igual. E você pode ver se o resultado é igual ao ângulo de 30. Isso aí é o que o pessoal chama de arco-seno. Se tiver em inglês é arc-sin, que a representação dele é o seno, né, com menos 1 ali no exponentezinho. Isso seria o arco-seno. Então, para a gente fazer o arco-seno, vou puxar aqui a calculadora de volta. Peguei aqui a calculadora de volta, esse 0,5. Então, primeiro eu vou limpar, inclusive, aqui a calculadora para ficar mais facinho. Limpei. E aqui, se eu pegar o Shift da calculadora, né, o meu Shift está aqui em cima, Shift, e na sequência eu vou pegar aqui o seno de 0,5. Daí repara que dá 30. Se a gente fazer aqui o seno de 30, ele é igual a 0,5. E Shift seno, e Shift seno, né, o arco seno de 0,5 do resultado que deu, né, que vai ser igual a 30. Então, seno de 30, né, daí você aperta aqui sim e digita 30, fecha ali o parênteses, é igual 0,5. E Shift seno, né, ou seja, o arco seno do resultado que a gente obteve, a gente faz a prova para obter ali o ângulo, né, o ângulo então de 30. Então, na sequência, você pode até fazer esse teste, esse exercício,
para calcular as equações trigonométricas que estão aí. Então, se você testou e deu certinho, puxa a sua calculadora e tenta calcular seno desse valor, né, cosseno desse valor e tangente desse valor. Lembrando que para calcular, né, para realizar esse cálculo, você pode estar usando a teclinha de seno, cosseno e tangente que está na calculadora, desde que você tenha checado ali primeiro se o SD, né, estava certinho e se ali a gente estava no modo DEG, né, senão a conta provavelmente daria errado. E quando você está mudando ali, quando você for mudar do grau para o minuto para o segundo, aperta ali o bolinha, esse daqui. Daí você aperta essa função e digita o valor, né? Daí digita ali o 22, por exemplo, bolinha, né? 15 ali, bolinha, né? 30 ali e digita depois esse botão. E para encontrar o valor de arco-seno, você digita ali o shift mais o seno, cosseno, tangente e o número que você obteve como resultado para verificar. Então vou puxar aqui a calculadora mais uma vez para a gente fazer a conta junto. Aqui eu vou limpar a calculadora então e estou com a calculadora aqui e vou calcular aqui de novo. Se eu pegar aqui o seno desse valor de 22, daí bolinha, daí 15, daí bolinha e 30, aqui bolinha. Eu vou fechar aqui o parênteses. E na sequência vai ser igual. A gente tem aqui esse 37, 87, 32, aí assim por diante igual. Tá aqui. E se eu pegasse desse valor aqui e fosse pegar e tirar arco-seno, então a gente poderia fazer agora na sequência shift e na sequência eu vou pegar aqui o seno desse valor aqui, 0.378783227. Não vou copiar mais, aqui ele já deu 22 alguma coisa, daí você poderia mudar, inclusive, se fosse o caso, aqui para modo SD. E na sequência a gente pode calcular também esses outros. Se eu pegar aqui o cosseno, né, daí eu vou calcular aqui o cosseno de 22, daí eu vou colocar aqui bolinha, né, 15, daí vou bolinha. E 30, aqui bolinha. E vou fechar aqui e vou dar o símbolo de igual. A gente teria igual aqui o 0,92, 54. Então só tomar cuidado, né? Que às vezes sem querer você guarda a calculadora de um jeito que esbarra, ou foi mexer no celular, daí virou do lado, foi rabiscar na folha de papel, esbarrou no celular, nem percebeu. Daí neste caso o resultado acaba não dando certo, ou por causa do modo, ou se ele deu fração, né? Talvez seja o SD. Daí deixa no modo dec, né? De decimal, não no modo fracionado. Daí o meu ele mostra bem aqui em cima, né? Que quando eu clico muda em alguns casos para fração e às vezes ele muda aqui em cima também. O último então, na sequência eu vou fazer o último que seria a tangente, daí eu vou fazer desse mesmo ângulo de 22, bolinha, né, 15, daí bolinha e 30, aqui bolinha. E vou fechar aqui o parênteses, que vai ser igual a 0.492 e assim por diante, igual ao resultado que está aqui. Então você pode pegar e puxar calculadora científica para testar. Você pode fazer junto então. Daí lembra principalmente aqui, né? Vou voltar para o slide anterior. Vê se ele está configurado. Lembra que ele tem que estar em DEG e deve estar decimal também na tua calculadora para o resultado dar igualzinho o que a gente estava vendo aqui. E continuando, aqui além de a gente fazer aquele exercício anterior, né? Que a gente estava fazendo, só tomar cuidado, né? Com o modo. Continuando então, a gente teria também aqui para a gente tirar o arco-seno. A gente pode, vou puxar aqui a calculadora, e na sequência, se eu pegar aqui e fazer o arco-seno, né, daí o shift e o seno, pegar ali o resultado, né, de ponto 3787, daí 83227, e vou fechar parênteses, daí eu vou dar aqui o igual, e de igual ele já me deu o resultado. Na sequência eu pego aqui o símbolo da bolinha. Repara que ele alterna entre esse módulo de graus e minutos segundos, ou ele alterna aqui para o modo fracionado. Da mesma forma, vamos lá. Se eu fizesse aqui o arco cosseno, né, arco, shift cosseno, né, daí eu peguei shift cosseno para fazer arco cosseno de ponto, daí 92, 54, 85, 422, daí eu dou igual e aperto aqui esse símbolo. Daí ele dá 22 graus, 15 minutos, 30 segundos. Daí se eu apertar aqui de novo, ele dá o valor aqui em casas decimais. Daí eu vou aqui dar o igual, né, para ele encerrar essa conta. E vou aqui pro arctan, né, o arco tangente, que é shift tangente. Daí apertei shift tangente, daí na sequência eu vou digitar, né, ponto 492805998. E vou fechar aqui o parênteses.
Daí repara que ele vai dar esse valor que eu posso apertar aqui, né, igual esse daqui, ou esse daqui. Daí repara que ele alterna, né, então eu acho que eu digitei errado por sinal, né, aqui tinha bem aqui o 0, por isso que o valor estava dando errado. Agora sim, né, se eu pegar e alternar 40,09, daí aqui no finalzinho eu vou dar igual, agora sim eu travei ele e eu consigo mudar aqui ou aqui. E mesmo aqui os segundos, depois ele teria os milésimos de segundos aqui, as casinhas decimais, né, do segundo se você quisesse. Daí você teria aqui o 22 graus, né, 15 minutos e 30 segundos. Né? Pode esquecer as casinhas decimais se deu 00, daí você, a não ser que você queira colocar a casa decimal do segundo. Mas aí seria isso. Daí você alterna bem aqui entre modo graus, minutos, segundos ou modo aqui de casas decimais. Só recapitulando aqui que a gente tem que estar no modo DEG e dependendo, né, se ele estiver mostrando fração, é o SD que ele alterna. Espero que você tenha curtido, a gente vai usar bastante aqui a calculadora científica, bons projetos, né, bons estudos, mas a gente se vê então numa próxima.